Provavelmente durante esse ano você já chegou a olhar sua carteira e viu lá um ativo caindo 10, 30% e pensou, imagina se eu estivesse ganhando isso tudo de rentabilidade ao invés de estar perdendo. E existe uma forma de você fazer isso e que ninguém fala. Enquanto o S&P 500 está perdendo 18% no ano de 2022, tem investidor aí que está ganhando 30% comprando o mesmo índice. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode utilizar essa estratégia a seu favor. Enquanto o mercado cair, você ganhar dinheiro. A gente utiliza isso pelos ETFs inversos. Eu vou explicar como eles funcionam, quais que são que tem hoje no mercado e você vai poder identificar qual é a melhor estratégia que você pode utilizar caso seja do seu interesse. E por incrível que pareça, é mais simples do que imagina. Pessoal, eu quero deixar bem avisado para vocês aqui, sempre se inscreverem na nossa newsletter. Em janeiro do ano que vem a gente vai lançar a nossa research, né? Carteira recomendada voltada 100% para a Bolsa Americana. E a galera que se inscreve na newsletter fica sabendo já de algumas coisas que a gente vai ter de novidade por lá e vai receber provavelmente o acesso antecipado para poder participar dessa carteira recomendada, tá? Logicamente a gente vai fazer o lançamento oficial em janeiro, mas a newsletter sempre será enviada segunda-feira às 7 horas da manhã no teu e-mail com bastante conteúdo sobre Bolsa Americana. Link tá aqui embaixo, se inscreve gratuitamente lá e passe a receber o melhor conteúdo no teu e-mail todas as manhãs. Hoje existem duas principais opções para você que quer ganhar dinheiro enquanto o mercado ele cai. A primeira delas e mais famosa é entrar vendido ou a famosa operação short. Bem resumidamente para vocês é como um investidor apostar ou acreditar na queda daquele ativo, ou seja, se aquele ativo vier realmente a cair, aquela ação, aquele ETF, ele ganha dinheiro com isso. O investidor normalmente que opera short, vendido, é muito simples o que ele faz. Ele vai no mercado, aluga as ações de alguém que tem aquela ação comprada, ele vende na mesma hora que ele aluga, e aí ele, acreditando que o mercado vai cair, espera isso de fato acontecer, se acontecer, recompra as ações mais barato, devolve para o investidor que ele alugou e fica com a diferença do lucro. Calma que eu vou trazer um exemplo e você vai entender. Imagina que a ação da Microsoft custe $100 hoje e que eu acredito que ela vai cair no mercado e eu quero ganhar com isso. Eu vou lá na Bolsa de Valores, alugo algumas ações da Microsoft e vendo elas a $100, que é o valor do mercado agora. Vamos supor então que realmente as ações da Microsoft caem e aí vão para um valor de $80. Então o que eu esperto eu vou fazer? Vou recomprar as ações a $80, devolver para as pessoas que eu aluguei essas ações e ficar com a diferença de $20 por ação. É sempre bom pontuar também que essas operações elas vão ter custos ali de aluguel, de operações ali internas dentro da corretora. Você vai ter que colocar isso no seu devido lucro verdadeiro. Mas é só para vocês entenderem como que funciona essa parte de short. E a segunda forma, e uma das mais fáceis que a gente tem hoje no mercado, é operar através dos ETFs inversos que a gente fala. O legal de você fazer isso com ETF é que o ETF ele é uma cesta, né, cheio de ações ali dentro, e ele vai fazer todo esse trabalho árduo para você de comprar mais barato, vender mais caro. Cara, tudo isso é por conta dele. Então, como na prática funcionam esses ETFs inversos, que é um negócio muito louco e que só tem na Bolsa Americana? Esses ETFs eles vão fazer basicamente todo o trabalho de operação short para você. Você não vai precisar ficar se dedicando, trabalhando, estudando para isso, só basicamente investir nesse ETF. E aí, logicamente, que a valorização dele vai depender contrariamente ao ativo que ele está comprando. Existe um ETF muito interessante da Tesla, que eu já vou mostrar para vocês quais que são, em que quando a ação da Tesla cai 10%, esse ETF inverso, ele sobe 10%. E é assim que funciona para todos os outros. Alguns até relacionados a criptomoedas e a vários outros setores. Hoje no mercado disponível para vocês vão ter mais de 100 ETFs direcionados à alavancagem que a gente fala. Porque para você fazer uma operação short, você precisa estar alavancado, ou seja, normalmente colocar mais dinheiro do que necessariamente aquele ETF vai ter investido ali. Então olha uns exemplos aqui para você entender, olha que interessante. Esse ETF, por exemplo, quando fala bear, quer dizer urso, ou seja, eles acreditam na baixa do mercado. Se a Bolsa Americana cair, esse ETF vai te dar 3 vezes mais rentabilidade, porque aqui ele tem 3 vezes shares, ou seja, ele é 3 vezes alavancado para cima e 3 vezes alavancado para baixo, contrário ao índice do S&P 500. Você tem alguns aqui que são alavancados em cima do Tesouro Americano, você tem alguns aqui de algumas ações específicas, real estate, né, tecnologia, e quando você ver bull no nome aqui, é ao contrário, né? Então quando o S&P 500, por exemplo, subir 1%, esse ETF ele vai subir 2 vezes, 3 vezes mais do que o S&P 500. E quando ele cair, o ETF vai vir a cair 1, 2, 3 vezes mais
do que o S&P 500. E aí tudo relacionado com um ativo, com algum REIT, algum setor em específico. Então é muito interessante, você pode utilizar de várias maneiras diferentes. Pô, eu acredito que o mercado vai subir, então você pode comprar um ETF que é alavancado 3 vezes nesse índice, e aí você ganha 3 vezes mais quando o mercado subir. Ou se você acredita que ele vai cair, você compra um ETF que acredita na baixa e ganha 3 vezes quando, por exemplo, aquele ETF ou aquela ação vier a cair. Se você não entendeu ainda, você vai entender agora, tá? Eu trouxe para você bem explícito aqui, bonitinho, alguns exemplos na prática. Então aqui a gente tem um ETF da Apple chamado AAPD. Ele simplesmente é o ETF inverso que a gente fala. Ou seja, quando a Apple sobe, ele cai, e quando a Apple cai, ele sobe. Então aqui a gente pegou o retorno dos últimos 6 meses da Apple, que caiu 1,55%. E esse ETF, ele valorizou 1,5. Então ele é o contrário, é um negócio muito louco. E aí você vê que eu trouxe alguns exemplos de outros aqui que a gente tem, um da Nike, Nvidia, PayPal, e você vê, alguns são 2 vezes alavancados, alguns são somente uma vez, né? Ou seja, vai ser igual para igual. Quando é 2 vezes alavancado, isso quer dizer que se Nike cai 1,2, ele sobe 2,1, né? O negócio 2 vezes mais para cima. Só que é bom sempre lembrar que o contrário também é verdade. Se as ações aqui da Apple, Amazon, Google tivesse subido, esse ETF teria perdido dinheiro. Você deve estar imaginando agora, nossa, Léo, que show isso aí, vou utilizar algumas estratégias. Você pode muito bem fazer isso, só que você tem que considerar também os riscos, né, de fazer um investimento desse. O primeiro deles, que a gente não pode deixar de falar, é o risco de alavancagem, que é o que meio já citei para vocês. E esse aqui é um exemplo muito interessante para vocês de fato também entenderem o outro lado da moeda. A gente tem aqui o caso bem recente, tá, de um mês atrás, do S&P 500, que subiu, ficou no 0 a 0 basicamente, né, quase 1%. Só que se você tivesse comprado o ETF que ele é inverso, né? Ou seja, ele acredita na baixa do S&P em 3 vezes mais, você teria perdido 3,25% nesse mesmo período, enquanto o S&P pelo menos ficou no 1%. Então você tem que olhar esse outro lado da moeda, tá? É muito importante. E o segundo risco, um dos maiores também, é o risco de longo prazo. Esses ETFs aqui que são alavancados, ao contrário àquele ativos inversos, né? Eles não são legais para você levar para o longo prazo, para uma aposentadoria, porque imagina o caso de uma Tesla, de uma Apple, que tende a valorizar ao longo prazo, ganhar financeiramente com isso, por isso que a gente investe nelas. Se você mantém um ETF desses na carteira por longo prazo, 5, 10 anos, é certeza absoluta que você vai perder dinheiro, porque ao longo prazo, grandes empresas como essa, que tem esses ETFs inversos, a tendência é valorização. Então a justa causa desses ETFs aqui é curto prazo, operação ali que você quer ganhar algum dinheiro na semana, no mês, você acredita que realmente vai cair, então você vai comprar esses ETFs. Agora, se você tem uma carteira por longo prazo, aposentadoria, esquece. Então, em quais casos eu utilizaria de fato esse ETF? O primeiro deles seria realmente no curto prazo, ou acreditando que realmente aquela ação pode quebrar por algum motivo que aconteceu no mercado e eu queira realmente correr um pouco mais de risco fazendo isso. No longo prazo não tende a ser muito rentável, tá? Historicamente já se provou, então toma muito cuidado de se achar o gênio aí do mercado, porque isso pode não acontecer. O segundo, como hedge de portfólio, ou seja, como uma proteção, tipo você colocar uma commodity na carteira, tipo um ouro, uma prata, que normalmente sobe quando a bolsa cai, pode ser uma forma bem interessante no momento como esse ano que a gente passou de 2022, que a bolsa caiu pra caramba. Se você tivesse um ETF contrário à bolsa americana, ou 3 vezes alavancado contrário à bolsa americana, você teria ganhado muito dinheiro. Só que quem saberia disso? E um caso positivo, um exemplo disso, é do Bitcoin em si, né? Que caiu 62% se pegar os últimos 12 meses, mas o ETF inverso dele, né? Que é bem interessante até por sinal, ele ganhou 75% de valorização. Então, quando todo mundo tá chorando que perdeu dinheiro com o Bitcoin, você estaria ganhando e muito mais que a galera. Só que aí também imagina o risco que você corre aqui caso o Bitcoin venha subir. Então, deixando bem claro, eu não faço esse tipo de estratégia aqui na minha carteira. Eventualmente, se eu tiver alguma vontade, eu vou fazer, mas não aconselho porque a chance de perder dinheiro é muito e não faz sentido você ficar fazendo isso direto para sempre ganhar dinheiro, porque a chance de você finalizar esse período perdendo é muito maior do que ganhando. Passei aqui como conhecimento para vocês idealizarem e verem se faz sentido em algum momento vocês utilizarem. E é bom sempre comentar que também existe uma forma de você fazer isso sem ser via ETF, que é que nem aquela forma inicial que eu falei para vocês,
que é alugar ações, operar opções, que a galera adora fazer isso no mercado americano. Por corretoras hoje como Avenue, Banco Inter, você não vai conseguir fazer isso ainda, tá? Logicamente, daqui a alguns meses eu acredito que já vai começar a surgir uma Avenue da vida do Banco Inter que vai disponibilizar para você operar opções alavancado por conta própria. Você pode fazer a tua operação sem precisar depender de um ETF. Só que como não tem ainda, existe uma corretora lá fora chamada Tasteworks. Essa corretora funciona perfeitamente para quem quer operar opções, operar alavancado, fazer todas as questões que os ETFs fazem, só que como pessoa física e brasileiro, né? Eles aceitam brasileiro nessa corretora. É uma corretora americana, mas com certeza a melhor hoje, tá, no mercado para você operar opção e alavancar. E aí, o que você achou desses ETFs inversos aí? Um negócio muito louco, né? Ganhar dinheiro enquanto o mercado de fato cai. Você utilizaria essa estratégia? Me conta aqui embaixo. E não esqueça sempre de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever no canal, que ajuda a gente bastante a distribuir mais esse vídeo para mais pessoas que querem aprender sobre o mercado americano. E com certeza esse é o melhor canal para isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!